Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Depois do período pascal, a Igreja nos insere nessas duas grandes festas: Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, que celebramos no domingo passado, e agora, o primeiro domingo depois de Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade. E as leituras que nós acabamos de ouvir, vai nos inserindo desta pedagogia de como compreender um Deus uno, mas que é trino. Três pessoas que formam o único Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a primeira leitura, retirada do livro de Deuteronômio, Moisés faz uma memória da ação benevolente de Deus para com o seu povo. O povo que estava sendo escravizado no Egito, o povo que foi alcançado pela mão de Deus, o povo que foi retirado sob o jugo do faraó e que foi conduzido para uma terra prometida, uma terra que iria jogar leite e mel. E qual era o objetivo de Moisés, na primeira leitura, de fazer essa recordação com o povo? Em primeiro lugar, de entender que Deus havia feito uma eleição, que Deus havia escolhido um povo e que Deus selou uma aliança com este povo. E a partir do momento que o povo reconhece esta escolha, esta predileção, esta aliança, o povo já não pode mais adorar os falsos deuses, mas eles precisam compreender, como nos falou a primeira leitura, que há somente um Deus, lá no céu e aqui na terra. Foi esta a memória, a anamnese que Moisés vai fazendo com o povo, porque o povo também já tinha desvirtuado do caminho de Deus e começou a adorar os falsos deuses. E é importante, por mais que nós fomos criados numa cultura cristã, numa cultura católica, fazermos esta análise da primeira leitura, porque hoje nós também permitimos com que os falsos deuses entrem dentro do nosso coração, entrem dentro da nossa casa, e nós o coloquemos no lugar do único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O povo da antiga aliança, o povo hebreu, o povo de Israel, ainda não tinha esta concepção clara da Trindade, da ação do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Esta ação foi sendo revelada no decorrer da história. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos mais a figura do Pai, chamado de Javé, o Deus Todo-Poderoso que cria todas as coisas. Nos Evangelhos, nós encontramos a figura de quem? Do Filho, Jesus, que vem, o enviado do Pai, para salvar a humanidade do seu pecado. E depois, dos Atos dos Apóstolos até Apocalipse, do Antigo Testamento, nós encontramos a figura do Espírito Santo. Jesus, após a sua ressurreição, vai para o Pai, celebramos isso na festa da Ascensão do Senhor, e depois manda o seu Espírito, que atualiza, que recorda e que age na vida da igreja. Então toda a Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, está permeada pela ação da Trindade. Por mais que há, em determinados tempos, ressaltar a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a Trindade é indivisível. Aonde o Pai atua, também está o Filho e o Espírito. Aonde o Filho atua, também está o Pai e o Espírito. E aonde o Espírito atua, está também o Pai e o Filho. Não há uma divisão, porque o nosso Deus não é solitário. O nosso Deus é comunidade, o nosso Deus é comunhão. E nós somos criados à imagem e semelhança deste Deus, que é um Deus comunidade. E por que é importante também ressaltarmos este aspecto? Porque hoje nós vivemos na cultura da solidão. Cada um sozinho, no seu mundo, com seus desejos, com seu egoísmo. E já não temos mais a possibilidade de desfrutarmos da presença do outro, de desfrutarmos de um bom papo na hora das refeições, porque a televisão não dá tempo. Já não temos mais a possibilidade de reunirmos a família para conversar, porque está todo mundo no Zap Zap e no Facebook. E vamos sendo moldados por esta cultura que diz nos inserir numa rede social, mas ao mesmo tempo nos coloca num estado permanente de solidão. E a partir do momento que nós abrimos para essas possibilidades, também permitimos que tantos males nos alcancem. E é necessário que a palavra de Deus, nesta celebração da Santíssima Trindade, nos ajude a entender que é na vivência da comunhão com este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nós alcançamos as aspirações mais íntimas do nosso coração. E a primeira leitura, ela termina com uma exortação muito interessante. Pegue aí no seu folheto o versículo 39 e o versículo 40. Olha lá o que está escrito nos dois últimos versículos da primeira leitura. Vamos ler juntos esses dois versículos? Reconhece e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos, depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor Deus vai te dar para... Gente, isso é lindo demais da conta. Quando nós reconhecemos o senhorio de Deus, que há um único Deus e que somente a Ele nós queremos adorar, este Deus que está lá no céu, mas que está também aqui na terra.
Então, se nós reconhecemos o senhorio de Deus e só a Ele adoramos, guardamos os seus mandamentos, o que vai acontecer? Nós seremos felizes. Seremos felizes. E a partir do momento que esta felicidade de adorar e de servir este único Deus alcança o nosso coração, ela também cria posteridade para os filhos, para os netos, para todas as gerações, viver longos dias sobre a terra que o Senhor Deus vai te dar para sempre. Então aqui já falava da terra prometida. E qual é esta terra prometida para nós agora no Novo Testamento? A terra prometida para nós, minha gente, é a vida eterna, aonde alcançaremos a felicidade plena que não terá fim e que estaremos em plena adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E isso daqui nos abre para o Evangelho. O Evangelho de hoje foi retirado do evangelista Mateus, capítulo 28. Este episódio do Evangelho de hoje acontece logo após a ressurreição de Jesus. Os 11 discípulos foram para Galileia, o monte aonde Jesus havia indicado. Então é interessante que a Galileia foi o lugar aonde Jesus chamou os 12. Eles estavam pescando no mar da Galileia e Jesus diz: a partir de agora vocês serão pescadores de homens. A Galileia fica na região norte da Palestina e era uma região bem populosa, e lá viviam pessoas de várias regiões, ou seja, era podemos dizer assim, era um local que acolhia pessoas vindas de diversas regiões, não só da Palestina, mas de todo Israel. Logo, lá havia muitos pagãos e muitas pessoas que adoravam outros deuses que não era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que neste contexto, os judeus de Jerusalém, da cidade santa, olhava e tratava com maior desprezo os judeus da Galileia, por a Galileia ser uma região cosmopolita, podemos assim dizer, com povos vindo de diversas regiões de todo Israel e até mesmo de outros países que não eram Israel. E Jesus começou a sua missão onde? Na Galileia, chamando os 12. E depois, aonde ele dá o mandato missionário para os discípulos? Na Galileia. E por que esse lugar geográfico é importante? Porque a adoração a esse Deus verdadeiro, que consiste pela filiação divina que recebemos do nosso batismo, não é somente para o povo escolhido, não é somente para o povo de Israel, mas é para toda a humanidade. Por isso que Jesus começa chamando na Galileia, e é por isso que ele termina dando o mandato onde? Na Galileia, porque a salvação de Jesus, que nos une na comunidade de Deus, na comunidade da Trindade, é para todos os povos, para todas as raças, línguas, culturas e nações. E é interessante que Jesus chama os discípulos para o monte. O monte na Escritura é o local privilegiado do encontro com Deus. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, aonde ele estava? No monte. Quando Jesus se transfigurou, ele estava onde?
No monte. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, aonde Jesus estava? No monte. Quando Jesus deu as bem-aventuranças, aonde ele estava? No monte. Quando Jesus morreu, foi pregado na cruz, aonde que ele estava? No Monte Calvário. Então, o monte é o lugar privilegiado do encontro com Deus. E como Jesus queria dar uma missão à sua igreja, aonde que ele chama os discípulos? No monte. E este monte ficava onde? Na Galileia. Agora retomemos lá o Evangelho e vamos ver o que os discípulos fizeram com Jesus no monte. Vamos ler o versículo 17. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vamos parar por aqui. Se o monte é o lugar do encontro com Deus, qual foi a atitude dos discípulos quando ainda estavam sobre o monte? Eles se prostraram diante de quem? De Jesus. Esta atitude de prostrar é uma atitude de quê? De adoração. Então eles reconheceram o senhorio de Jesus. O Kyrie, né? Muitas vezes a gente canta na missa, Kyrie eleison. Qual é o significado da palavra Kyrie? Senhor. Então eles reconheceram o senhorio de Jesus e se prostraram em adoração, porque não há outra atitude para aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Então a primeira atitude que eu, como cristão, devo fazer, a partir do momento que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e que Jesus é o meu Salvador, é de fazer o quê? De me prostrar diante dele e de adorá-lo. E era isso que o povo de Israel fazia no monte. Subiam no monte para adorar a Deus. E agora Deus se revela por meio do seu Filho Jesus. Então eles deveriam subir ao monte para adorar quem? Jesus. Mas na adoração aconteceu um problema. Os discípulos duvidaram. Alguns deles duvidaram. Com certeza todos nós que aqui estamos, em alguma fase da nossa vida, já tivemos uma certa dúvida no que diz respeito à nossa relação com Deus. Todos nós passamos por isso. E pode ser que estas dúvidas vão nos acompanhar durante toda a nossa existência. Mas o que não pode acontecer? Que as nossas dúvidas nos impeçam de adorar a Deus, a este Deus único e verdadeiro. Porque o cristão não vive pela dúvida, o cristão vive pela fé, e é a fé que supera a dúvida. É a fé que transcende a dúvida, é a fé que nos dá certeza quando a dúvida quer nos tirar do caminho do Deus único e verdadeiro. Quando a dúvida quer nos levar para o centro espírita para receber passe, para conversar com quem já morreu. Quando aparece aquela dúvida que quer me tirar da casa de Deus e diz assim: Deus não existe, para que ir à igreja, para que rezar? Então é a nossa fé que nos ajuda a não nos perdermos no caminho, mas chegarmos na nossa montanha, que de repente não vai ser um lugar geográfico alto, mas vai ser o meu quarto, vai ser o meu oratório onde eu faço as minhas orações, vai ser o momento que eu vou à capela do Santíssimo para rezar. Então o cristão não pode viver pela dúvida, mas o cristão precisa transcender a dúvida e viver pela fé,
Porque é a fé que nos coloca aos pés de Jesus para reconhecermos que através dele nós também temos acesso ao Pai e ao Espírito Santo. E é por isso que nós sempre cantamos: glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e o seu amor também. Então é este amor de Deus que alcança os nossos corações, que nos dá a possibilidade de fazermos esta experiência de fé. E a partir do momento que nós fazemos esta experiência de fé, nós recebemos o mandato de Jesus, a autoridade que foi dada a Ele, sobre o céu e sobre a terra. E qual foi o mandato que Ele deu aos seus discípulos? Olha lá o versículo 19, vamos ler juntos o versículo 19? Portanto, e fazei discípulos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso é para quem acredita. Não estamos sozinhos, porque Jesus está conosco até que dia? Até o fim do mundo. Ou seja, Ele foi para o Pai, mas Ele mandou o seu Espírito para permanecer conosco até o fim do mundo. E se nós temos o Espírito que foi derramado sobre os nossos corações, recebemos a autoridade de Jesus por meio do nosso batismo. O nosso batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o nosso batismo que nos tira da condição de pecado, que viemos do pecado original e que nos eleva à dignidade de filhos de Deus. Foi por isso que a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos nos disse: de fato vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. Então, a graça de Deus que é derramada sobre os nossos corações por meio do nosso batismo, que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos dá qual condição? A condição de sermos filhos adotivos de Deus. Porque o único filho do Pai era quem? Jesus. Mas através de Jesus e do seu sacrifício na cruz, por meio do batismo que Ele nos oferece através da igreja, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai, em Jesus. E isso nos dá a possibilidade do Espírito que age em nós, Pentecostes, domingo passado, de clamarmos: Abba, ó Pai. Então o que significa essa expressão Abba, ó Pai? É como se fosse o balbuciar de uma criança: papai, papaizinho. Ou seja, é a forma de nós declararmos o nosso amor a este Deus que enviou o seu Filho para nos salvar e que nos deu a graça do Espírito Santo para que nós nos tornemos filhos adotivos e clamemos: Abba, ó Pai. Então, a todo momento a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendendo que Jesus está conosco até o fim do mundo e que nós não podemos distanciar deste Deus amoroso, deste Deus que é comunidade, deste Deus que nos dá a possibilidade de alcançarmos as ânsias mais profundas do nosso coração. E tudo isso é para que nós reconheçamos que há um único Deus, lá no céu e aqui na terra.
Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu amor também. Ele é um só Deus em pessoas três,